Vou atender mais uma ligação, depois eu vou querer saber da musculação. Quem quer falar com a gente agora é o Fernando de São Miguel dos Campos, Alagoas. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. É um prazer te receber aqui, viu? Pode fazer sua pergunta. Doutor, eu fiz um raio-x e estou com desvio no osso, no eixo do osso lombar. Eu gostaria que o senhor explicasse onde é que é essa localidade com o esqueleto que eu tenho, e estou também com perda de cálcio no colo do fêmur direito, com descendade na vertical. Tá certo, Fernando. Obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada por ter ligado aqui para nós, falando ao vivo de Alagoas. Então, ele colocou duas situações aí. Ele queria que você mostrasse. Ele falou de uma lesão na lombar. Então, né, onde que fica aí a lombar, para mostrar para ele? Vamos mostrar para ele a lombar. Então, nós temos aqui as vértebras lombares, que é essa região, que é aquela curvatura que eu falei, que o neném, né, quando ele começa a ficar em pé, vai sobrecarregar essa região. O que acontece? Se a pessoa não tem um treinamento, ela não se movimenta, essa região vai ser uma das mais afetadas. E é aí que nós vemos muito as hérnias de disco. Então, se a pessoa fizer aquelas condutas que nós falamos, do controle remoto, ela vai estar fazendo o quê? Ela vai estar já fazendo com que a coluna seja fortalecida ao longo do tempo. E isso vai fazer com que evite algumas lesões, até mesmo as que ele falou. Então, o que faltou para ele, com certeza, é algum tipo de movimentação. Se ele tivesse precavido essa coluna, ele não teria tido todas essas lesões. Tá. Ele falou também que ele tem perda de cálcio, né? Qual a importância, então, do cálcio para a nossa coluna? Tem muita importância, porque ele também teve essa perda de cálcio por falta de movimento. Com certeza. Seja em que parte do corpo for, em que osso seja, sim. Então, perda de cálcio é movimento, é isso? É, ele tem que nutrir essa coluna, como eu falei anteriormente. Aí já entra na parte nutricional, que a alimentação também vai influenciar nessa perda de cálcio. Mas o fato dele ficar, vamos supor, sedentarista, ele não se movimentar, ele não tem nenhuma atividade física, vai fazer com que o osso perca a porosidade. E isso também vai fazer com que ele fique fraco. Porque quando você faz qualquer tensão na região óssea, isso é através da musculatura, por exemplo, musculação, pilates, qualquer atividade que você faça que envolva o músculo, vai fazer com que as células, eu vou falar o nome técnico, mas eu vou explicar o que é. Nós temos os osteoblastos e os osteoclastos. Os osteoclastos vão tirar o osso, a grosso modo, e os osteoblastos vão repor o osso. Nós aumentamos as células geradoras de osso com atividade física. Então, se ele tivesse feito alguma atividade física, ele tivesse precavido todo esse quadro que pode ter acometido ele teria um osso mais forte. Tá, então eu ia perguntar da musculação. Musculação é recomendado sim para todas as pessoas, a grosso modo, então? Isso, a grosso modo, porque depende, é o que eu falei do médico. Claro. Se a pessoa tem uma hérnia de disco, então existem várias patologias que nós devemos tomar um cuidado. Mas a musculação vai aumentar a massa óssea. Isso é ótimo para mulheres, até para as pessoas mais velhas, qualquer tipo de público pode fazer qualquer atividade física, não é somente musculação. Ela pode estar se exercitando. O que eu não recomendo, ficar parado. Tá, então se movimentar. Você que não sentiu ainda uma dor na coluna, eu já falei aqui que 36% da população sofre com dores na coluna. Então, se você tem sorte de não estar nessa estatística, então aproveite, movimente-se para não ter essas dores, né? Cálcio, a gente já falou. Sobrepeso. Sobrecarrega a nossa coluna, então o excesso de peso? É um dos maiores fatores. A pessoa que está acima do peso, ela deve se preocupar muito com a coluna. Por quê? Vamos de novo para o nosso modelinho aqui prático. Se a pessoa colocar mais peso nessa região, que é a região lombar... Sempre o que vai sobrecarregar é a lombar, então, sempre, pelo visto. Sempre a lombar. Então ela vai estar forçando essa região, e nós temos até aqui, não sei se a câmera vai conseguir pegar, aqui eu tenho até uma hérnia de disco proposital para mostrar. O vermelhinho aí, isso, então, esse vermelhinho. Então a pessoa pode ter essa patologia, perfeito, que é a hérnia de disco. O que é ideal para uma pessoa que está no sobrepeso? Ela tentar emagrecer.
Essas atividades que eu falei bimotoras já vão fazer gasto calórico. E a pessoa, é lógico, ela tem que pegar um acompanhamento nutricional, pegar um acompanhamento técnico para estar ajudando ela, dependendo do sobrepeso que ela tiver, a emagrecer mais. Mas só o fato dela se locomover, ela já gasta caloria e consegue diminuir o peso dela. Tá, e aí também ajuda, tem muita gente que tem problema no joelho, que muitas vezes ocasionado pelo excesso de peso, né? Então já vai ajudar várias áreas aí. Paulo, você disse que trouxe imagens aí para mostrar pra gente. Eu trouxe aqui. A gente conseguir mostrar? A câmera consegue? Consegue. Então, ele precisa que você mostre para a câmera. Colocar aqui? Assim, isso. Dá? E a gente levanta assim, ó. Ah, tá. Eu vou mostrar para a câmera. Isso, perfeito. É assim? Isso. Deixa eu ver se eu consigo. Então, o que eu trouxe? Eu trouxe essa imagem porque eu vou dissecar ela e vou mostrar as musculaturas que nós temos que estar trabalhando para a gente conseguir fortalecer a coluna. Então, nós temos aqui o latíssimo dorso, que é o grande dorsal, é uma musculatura superficial, que nós trabalhamos na academia, com várias atividades físicas a gente consegue trabalhar. Só que essa musculatura não é a musculatura que eu quero trabalhar. Então, o que eu vou fazer? Então você vai isolar o que você quer trabalhar, vou chegar onde eu quero trabalhar. Entendi. São musculaturas que eu preciso de equilíbrio para estar trabalhando. Perfeito. Então só aquela atividade física externa, eu não vou conseguir chegar nessas musculaturas. Então eu vou vir aqui, isolar, vamos ver se consigo. Consegui. Isolei mais. Então a gente já está quase chegando onde nós queremos trabalhar. Como eu vou conseguir trabalhar essa musculatura? Através de propriocepção. O que seria a propriocepção? Quando você está em pé e alguma pessoa chega e encosta em você, vou só deixar aqui um pouquinho para demonstrar. Ela encosta em você, você tende a cair para o lado. Por quê? Você perdeu o equilíbrio. Mas por que você perde equilíbrio? O nosso organismo é feito em X. Então nós temos cadeias cruzadas. Um ombro liga o quadril do outro lado e o outro ombro liga o quadril do outro lado. Se eu desequilibrar o corpo e conseguir com que essas musculaturas que protegem a minha coluna me ajudem nesse equilíbrio, eu estou fortalecendo ela. Tá, então você não cai porque você faz essa força contrária. Eu estou trabalhando a propriocepção. E esse é um movimento de, como chama? Proprioceptivo. Aí o que nós fazemos? Quando a gente vai trabalhar a coluna, nós fazemos esses movimentos aliado a outros. Então nós temos uma técnica que eu desenvolvi, junto ao que eu falei com o Dr. Marcos na atividade, que nós fazemos a nutrição funcional da coluna, e aí a gente consegue uma coluna blindada, forte, que a gente vai estar fortalecendo a musculatura que envolve, que é o gradil costal, fazendo com que a coluna fique com colete à prova de balas. Então, mesmo que a pessoa tenha hérnia de disco, qualquer lesão, até essas que falaram pelo telefone, ela pode ter a lesão, mas as musculaturas em volta, que essas que eu mostrei aqui... Vão proteger essa coluna, é isso? Isso. Essas musculaturas mais profundas vão estar protegendo a minha coluna. Tá, então esse trabalho que você faz junto com o Dr. Marcos na atividade, ele nutre a coluna e fortalece os músculos ao redor para blindar essa estrutura, é isso? Isso. O Dr. Marcos, na atividade, ele nutre a coluna. Perfeito. E eu fortaleço, então a gente tem uma equipe completa. Tá. O fortalecimento, só para entender, é da musculatura? Da musculatura. Para não prejudicar a coluna? Nós também fortalecemos o osso. A gente consegue perfeito. Aquilo que eu falei para você. Tá. Vamos atender mais uma ligação? Claro. Quem quer falar com a gente agora é a Tereza, de Santa Catarina. Boa tarde, Tereza. Boa tarde. Seja muito bem-vinda ao Consulta. Pode fazer sua pergunta. Eu gostaria de saber, eu tenho uma dor no cóccix, não é qualquer assento que eu possa me sentar. E eu já fiz um raio-x, no raio-x não acusou nada. E o médico, o psicólogo me atendeu, não acusou nada e deu um remédio para dor, só que assim continua. Tá, e você quer saber o que pode ser feito, é isso? Essa pergunta é boa. Tá certo. Eu gostaria de saber o que causa isso, qual o tratamento que eu deveria fazer. Obrigada, viu, Tereza? Falando ao vivo com a gente de Santa Catarina. Obrigada pela sua participação. Paulo. Muito bacana essa pergunta. E é o que todo mundo, eles chegam achando que é a dor, né? Então ela acha que a dor é no cóccix. Isso é o que eu te falei, o organismo em cadeia cruzadas. Então se ela tiver um desequilíbrio na coxa dela, vamos dar um exemplo, vou colocar posterior de coxa, que seriam isquiosurais, só que tem as musculaturas mais profundas. Esse desequilíbrio vai estar afetando
todo o arranjo que é a coluna dela. Então as pessoas acham, a causa da minha dor é minha coluna, Só que muitas vezes a gente tem que ir buscar, e eu faço isso através de avaliação funcional, nós conseguimos identificar as musculaturas que estão encurtadas, as musculaturas que estão muito alongadas, e aí nós conseguimos fazer um trabalho específico para aquela pessoa, fazendo com que essa musculatura que está encurtada seja alongada, fazendo com que a musculatura que está muito alongada seja fortalecida. E esse trabalho vai fazer com que a causa, né, que ela já tenha dor, a gente buscou a origem. E a origem não é sempre aonde dói. Doeu ali, eu tenho ali, é a minha dor principal. Então o que eu recomendo para ela? Procurar um profissional capacitado e ver, até se ela puder, procurar uma pessoa que faça avaliação funcional para identificar esses encurtamentos e realmente ver aonde é a dor dela. Tá certo. No final do programa eu vou passar os contatos também do Paulo Gelatti, quem sabe isso possa te ajudar. A gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco eu quero saber mais sobre toda essa questão de fortalecer então a coluna, a postura para andar, sentar, dormir. Ótimo. Acho isso muito interessante. Daqui a pouquinho então eu estou de volta com o Paulo Gelatti, ele é terapeuta funcional da coluna, está tirando todas as nossas dúvidas sobre postura. Você tem dúvidas? Então aproveite o intervalo, liga para cá, 0 operadora 11 3337 5886. A gente volta já já. Você cuida da sua postura, da sua coluna. Esse é o tema do Consulta ao Doutor de hoje. Eu recebo o Paulo Gelatti, ele é terapeuta funcional da coluna, está tirando as nossas dúvidas. Tem pergunta aqui, viu, Paulo, para você. A gente vai falar mais um pouquinho depois da atividade física que gera tantas dúvidas, né? De como as pessoas podem prevenir todos esses problemas que ninguém quer ter, na verdade, né? Primeiro, eu vou pedir a ajuda do meu diretor para eu falar exatamente essa pergunta aqui da Tereza de São Lourenço, Minas Gerais. Ela disse que fez uma ressonância. Qual foi o diagnóstico? Espondilose, discoartrose com retificação do eixo. Tá. Ela quer saber qual é o tratamento, se ela pode ser beneficiada aí com a atividade física, com a nutrição funcional da coluna, enfim. Com certeza eu recomendo que ela procure até pode procurar a gente, para a gente estar trabalhando, porque é uma lesão que ela já é séria. Então, o que é essa espondilose, né? Quando a vértebra, ela vai estar deslocando já para frente. Então, nós já não temos mais o disco intervertebral, ele já foi bem comprometido, e essa ação deve sentir muita dor, porque ela vai estar comprimindo, deixa eu vir para o meu modelinho, essas inervação. Então a gente pode ver que tem toda essa inervação. Se a coluna teve, aqui eu não vou conseguir fazer porque a nossa não faz. Perfeito. Se a coluna teve essa lesão, ela já comprimiu a inervação. Tá. Então o que é ideal? Ela procura um médico e junto com um profissional, um terapeuta, um fisioterapeuta, ela está trabalhando essa lesão dela, porque não adianta só ela tratar com remédios, ela vai ter que estar fazendo um fortalecimento, porque ela vai ter que tentar voltar essa coluna ao estado inicial dela. Tá, agradeço então a participação da Tereza, que deixou a pergunta aqui com o nosso diretor Walter, de São Lourenço, Minas Gerais. Obrigada pela sua audiência, pela participação. Agora, Paulo, a gente fala de atividade física, mas quando a pessoa já tem um problema diagnosticado, é bom lembrar, ela precisa fazer a atividade física recomendada para ela, né? Senão pode piorar tudo. Isso, é o que eu falei, a pessoa não pode pegar, colocar aquele calçãozinho no fim de semana, vou fazer um Cooper, nunca fez na vida, aí vai lá pro parque, sai correndo. Não, então ela tem que ter sempre a recomendação médica e também ter um acompanhamento técnico, que é como eu falei, um personal trainer pode estar orientando essa pessoa, que muitas lesões que nós vemos em academia é porque a pessoa estava tentando treinar sozinha, ela não teve a ajuda de um personal trainer, ela foi lá e foi tentar fazer o exercício e não tinha um monitoramento clínico ocular, que é o personal, ele está ali olhando, ele já sabe, estudou para isso, ele vai estar vendo se a pessoa pode fazer ou não aquele exercício. Observar a postura durante o exercício, né? Porque não é só conseguir levantar o peso, né? Você tem uma postura para observar aí, senão você consegue carregar o peso, mas depois fica com dor nas costas, não volta nunca mais para academia. A musculação, principalmente, ela deve ser feita com qualidade, não é quantidade. Então a pessoa acha, eu quero ficar sarado, vamos dizer assim. Quanto mais peso, melhor. Não é isso. Não, é qualidade.
é o peso que o organismo dela consegue suportar, é a qualidade que ela vai estar se exercitando. A qualidade da repetição também. Com certeza, ela tem que estar sempre monitorando qualquer repetição que ela fizer, qualquer movimento que ela fizer, que vai ser super benéfico para ela fazer musculação.